filhos, a gente está tentando implementar outras maneiras de apresentar filosofia, de uma maneira que aproxime mais de coisas que as pessoas conhecem. Então a gente atinou com isso, com essa forma, através da cultura popular mundial, como outras pessoas em outras lojas já tinham feito. Quando a gente propôs a trabalhar com o Senhor dos Anéis, por acaso eu descobri uma palestra de um irmão nosso, aquele irmão que tomou conta do Instituto Teosófico por um tempo. Oswaldo. Onde ele fala sobre o Senhor dos Anéis. Inclusive, ao final dessa exposição, vai aparecer o link do YouTube para a palestra original. Então, eu pesquisei do meu lado, vi o que ele disse, li um artigo em inglês de uma teosofista também americana que escreveu um artigo na mesma linha, e o que saiu foi isso aqui, né? E a gente vai tentar conversar. Sabedoria antiga na obra do Senhor dos Anéis. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do autor, porque a gente precisa entender como foi que surgiu a obra e porque vale a pena. Vai no teclado. Vale a pena falar sobre ele, né? Quem era? Então, John Ronald Reuel Tolkien. Ele viveu de 1872 até 1973. Ele era um linguista inglês, era especialista em línguas nórdicas, norueguês, dinamarquês, finlandês e sueco. Estudava a origem da civilização e da língua inglesa. Ele era escritor e levou mais de 20 anos para escrever o Hobbit e os livros da saga Senhor dos Anéis. Sua motivação principal vinha do seguinte: ele tinha filhos. E aí que é apaixonante. Ele era um educador e ele queria uma forma de sintonizar os filhos deles com o que havia de melhor, com uma educação interessante. Então, ele vislumbrou a saga e foi escrevendo em pequenas partes para os filhos. E é genial, porque para determinados universos, ele, como linguista, inventou uma língua, por exemplo, a língua dos elfos. E ele escreveu partes da história na língua que ele inventou, para estimular os filhos a estudar outras línguas que não a língua inglesa. Então os filhos ficaram tão interessados na história que pediam para o pai ensinar a língua dos elfos para eles lerem partes do livro. Já ele me conquistou de cara, né? Um pensador em educação, inventou um método inovador de educar. O objetivo é que os filhos se tornassem leitores e pensadores e não ficassem naquela realidade dura da guerra também, né? Ele queria distrair um pouquinho a atenção dos conflitos, uma coisa interessante, que os filhos jovens as crianças ficassem concentradas em uma coisa bonita, uma fantasia bonita, cativante, e eles passariam melhor por esse período da guerra. Essa língua dos elfos, ele foi inspirado ou ele já, como estudante de línguas, ele teve acesso? Ele, como estudante de línguas, ele usou os rudimentos. Ele criou um alfabeto simbólico, com vogais e consoantes, né, e uma fonética, um conjunto de sons. Pode ser que ele criou essa. Ele criou, da cabecinha dele. Né? Então, é um gênio, né? Um desses gênios. Com tudo que ele criou, se tornou extremamente místico na produção, as pessoas questionam logo. Ele era ocultista? De forma alguma. Ele tinha amigos ocultistas. Frequentava lugares com esses amigos. Inclusive, esses amigos, alguns se tornaram escritores. Um deles foi o escritor de A Bússola de Ouro, que é outra saga
E havia um deles que era ocultista, mas ele não era. Ele era católico praticante. E esse que escreveu Augusto Rodrigo Era estudista. Certo? E ele não simpatizava nem com a filosofia esotérica. Interessante. Então, a presença de tantos elementos ocultistas e tantos elementos que remetem diretamente às doutrinas secretas de muitas civilizações na obra dele foi fortuita. Não foi deliberado. Agora, o motivo é esse aqui. Como é que faz aquela luzinha aparecer mesmo? Acho que a bateria tá fraca. Bem, então, o motivo é isso que eu vou dizer agora. Estudou profundamente a mitologia nórdica. Aí não vai. Estudou mitologia, vai encontrar doutrina secreta, doutrina esotérica. Não tem como sair. Madame Blavatsky já demonstrou isso em Isis e Mel na doutrina secreta, né? E todos os relatos orais que mais tarde foram concretizados em alguns livros considerados sagrados, eles remetem a uma sabedoria muito antiga, uma sabedoria ancestral, que nada mais é que a sabedoria esotérica, que Gupta Vidya, ou que o ocultismo, bem entendido na melhor acepção da palavra, no conhecimento secreto. Então, por causa da mitologia, os elementos da sabedoria secreta foram se inseridos na teleologia, na maneira como ele contava e construía os personagens. Quer ele quisesse, quer não, ele estava se inspirando na mitologia. Por que é que ele foi para a mitologia britânica? Bem, ele queria colocar uma história fascinante, com elementos arquetípicos e fascinantes. Ele achava que a Inglaterra, a cultura inglesa, tinha sido privada da sua mitologia pela grande ênfase no cristianismo, no cristianismo da cristandade, sem ser cristianismo gnóstico, né? Cristianismo exotérico, praticado na igreja anglicana e na igreja católica. E esse cristianismo tem seu próprio conjunto de representações, mas tem uma característica de condenar todas as representações de outras tradições religiosas, infelizmente. Então, houve que, na opinião dele, houve como que um expurgo de elementos mitológicos muito interessantes da cultura britânica, e ele queria recriar esses elementos. Então, ele foi beber na fonte desses elementos mitológicos da cultura nórdica, para criar uma mitologia cativante, interessante, com bases. Aí, mais uma vez, ele acabou indo nos arquétipos, né? Mas estão revelados por Jung e por outras pessoas que têm trabalhos nessa área dos arquétipos da mente humana. Ao usar a mitologia, inconscientemente, ele refletiu a obra dos arquétipos universais da humanidade. Joseph Campbell, a jornada do herói, todo mundo entende, né? Através do trabalho de Campbell, fica claro, em todo conto, em toda história mitológica, vai ter como que um esqueleto, uma pessoa, um herói que vence um problema através de uma arma mágica, um poder que vem de cima, um antagonista, tal coisa. E Jung construiu de forma melhor. Ele disse, bem, isso acontece porque o inconsciente pessoal está ligado a uma outra coisa que só pode ser um inconsciente coletivo, formado por figuras e por símbolos que são universais, estão presentes no construto mental de todos os seres humanos da humanidade como um todo. Mais uma explicação, né? Por que se manifestou? Porque em fazendo esse percurso, ele chegou lá nesse arcabouço dos arquétipos. Aí, querendo ou não, a partir de então, ele entrou em sintonia com esses arquétipos, e esses arquétipos são muito poderosos. Quem estuda teosofia sabe disso. Uma vez que você entra em contato com esses arquétipos, você faz uma viagem mística, né? Você
começa a investigar a si mesmo e a investigar a natureza das coisas. Então foi por isso. Mas, em termos das crenças dele, não. Ele era católico, praticante. Ele não tinha essa intenção. Então, os elementos, o que é que pode ser dito? Os elementos que ele foi usando para criar as dimensões, né? A Terra-média, o reino dos anões, o reino dos elfos, o reino dos humanos, o reino dos hobbits, aquelas diversas dimensões. E onde? Primeiro, dos Eddas, os contos clássicos da mitologia viking, que é onde vem todas aquelas histórias, todos aqueles deuses grandiosos, do Valhalla e Asgard, né? E de Hela, do reino infernal deles, as Valquírias, Thor, Odin, etc, 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 e outras coisas, né? Também teve o Kalevala, é um eco dos povos finlandeses, e teve o primeiro documento da literatura inglesa, que é a lenda de Beowulf, né? Beowulf é interessante. O relato de um frade cristão de uma lenda oral dos anglos e saxões. Uma sabedoria ágrafa. Esse frade achou tão bonito o relato que ele sentou, escutou o relato e escreveu no inglês arcaico. É o primeiro documento em Old English. A gente na academia que está cursando língua inglesa, literatura inglesa, o primeiro documento que a gente lê é Beowulf. Né? E é uma lenda muito bonita. Aí vai aparecer aquela história do dragão que mora lá dentro de um subterrâneo que guarda um tesouro que aparece no Hobbit. Tem tudinho em Beowulf. Né? E cavaleiros valorosos que lutam em batalhas e tem um código de honra bem estabelecido. Tudo Siegfried, o Anel Nibelungo, é uma ópera de Richard Wagner, que é justamente isso, a história de um anel, que aquele que possuísse o anel era investido de sérios poderes, mas que esse anel não era uma coisinha, ele dava poderes, mas ele tirava alguma coisa da pessoa que possuía. Então daí ele criou a história do anel, né? Do anel do poder. Né? Também encontra Sir Gawain, Cavaleiro Verde, uma novela de cavalaria, um romance escrito no inglês médio. É aí que aparece a história dos anões. Anões que estão de um rei subterrâneo, mineradores, bastante ricos e tal coisa. Aí ele foi criando, né? Ele também pegou elementos do Graal, não? Não, ele não. Porque ele era muito avesso a essa parte da cristianização da mitologia que saiu excluído, foi integrando ao cristianismo, mas excluído. Então ele preferiu a mitologia nórdica original, então ele não faz alusão direta à lenda plural. Então as fontes foram essas daí, a intertextualidade, os elementos que ele saiu bebendo, foi se inspirando. Fora isso, a genialidade dele, né, de criar a língua dos elfos, de contar, as referências também. Ele também se deixou influenciar pelo momento sociopolítico da época. Por exemplo, ele lutou no exército britânico contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Segundo alguns críticos literários, ele teria se inspirado nos soldados alemães em seus uniformes negros alinhados em marcha para criar o exército dos orcs. E se a gente analisar, todo mundo vestido de preto e marchando bem organizadamente. Assiste os filmes e você vai ver que os orcs são assim, blocos de monstros, mas que marcham bem organizadinhos. O
O Anel do Poder, como eu já disse, veio lá da ópera de Wagner, né? E tem mais uma coisa que aí eu não incluí. Quem assistiu a trilogia, quem for assistir, vai observar que no filme 2 aparecem árvores falantes. Essas árvores são inspiradas na lenda do Cavaleiro Verde, se eu não me engano. Essas árvores falantes, elas não queriam de maneira nenhuma se envolver no conflito por causa do anel. Em determinado momento, elas resolvem se envolver por causa dos anões. Que os anões mostram que no empenho de Saruman e de Sauron de conseguir o anel, eles estão destruindo a natureza também. Aí as árvores ficam PT e resolvem entrar no conflito. Dizem algumas pessoas que é uma alusão ao momento na Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos não querem entrar no conflito e são obrigados a entrar no conflito na Guerra do Pacífico pelo ataque de Pearl Harbor. Isso é uma especulação, mas pode fazer todo sentido, visto que ele ia mesclando elementos subliminarmente, talvez faça sentido. Então, a história é muito fascinante. A princípio ela existia somente no círculo literário, algumas pessoas lendo livros. No Brasil foi chegando ali lá pela década de 60 e 70, mas fez muito sucesso naquela época, mas todo mundo esqueceu. Só que no finalzinho da década de 90 e começo dos anos 2000, reacendeu-se o interesse nos livros, falaram com os descendentes de Tolkien se eles teriam interesse em vender os direitos para fazer o filme. Eles concordaram em vender os direitos. Então eles disseram o seguinte: mas para que o filme, quando a gente lançar, o apelo pelo filme fique mais comercial, as pessoas queiram assistir o filme, vamos relançar as obras. Aí lançaram as obras e os livros foram um sucesso muito grande a partir da década de 90. E no comecinho dos anos 2000 começaram a sair os filmes, né? Demorou muito. Paradoxalmente saiu primeiro a saga do Anel, são 3 filmes, para só depois sair o Hobbit. E parece que na verdade, no processo de criação da obra é assim mesmo. Porque fica todo mundo querendo saber como é que aparece esse anel, de onde esse anel veio. É uma dúvida que eu tenho nisso. É no porque Hobbit. o Hobbit não apareceu o filme primeiro. Uhum. No Hobbit, se você prestar atenção, você entende, né? O anel foi perdido numa batalha, foi bater no fundo do rio. E lá no fundo do rio alguém achou. Eu não vou dizer o resto para não dar spoiler. E esse alguém ficou com o anel, né? Em determinado momento, esse Hobbit que ali toma esse anel desse alguém. Aí começa uma celeuma muito grande. Pois é. Aí a gente vai começar a ver alguns elementos. Primeiro, o uso que ele faz de números, querendo ou não, remete a Cabala, algo sacerdotal. Os números que ele usa, isso está logo no comecinho do livro. 3 anéis para os elfos sob o céu, 7 para os senhores dos anões e suas câmaras de pedra, 9 para os homens mortais destinados a morrer, 1 para o Senhor da escuridão em seu trono de trevas, na terra de Mordor, onde jazem as sombras, um anel para governar os outros, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los todos e nas trevas confiná-los, na terra de Mordor, onde jazem as sombras. A escrita axiomática, né, versificada, já remete aos textos antigos da filosofia.
filosofia esotérica, textos como as Instâncias de Disian, textos como o Zohar, algumas partes do Zohar que são assim versificadas e veladas. O uso dos números, eu particularmente achei muito parecido com a árvore sefirotal, a importância desses números, principalmente dos ímpares. Veja como parece com esse verso da senhora Blavatsky, né? Veja como a descrição que ele faz, a acústica, parece com isso. Há uma estrada íngreme e espinhosa, cercada de perigos de todo tipo, e mesmo assim uma estrada, e ela conduz ao próprio coração do universo. Eu posso lhes dizer como encontrar aqueles que lhes mostrarão os portais secretos, que só se abrem por dentro. E rapidamente se vestem atrás do Teófilo para todo sempre. Não existe qualquer perigo que a coragem intrépida não seja capaz de vencer. Não existe prova que a pureza imaculada não possa passar. Não há qualquer dificuldade a qual o intelecto fortalecido não possa superar. Para os vitoriosos, há recompensas inenarráveis. Para os derrotados, há outras vidas nas quais o sucesso poderá vir. Na teleologia do conto, a gente percebe esses elementos nos caracteres das personagens. A gente vai ver que existem vencedores por causa de sua pureza de coração e altruísmo, e por causa de sua firmeza em não compactuar com a morte, com a escuridão, com a violência, nem se deixar seduzir por poderes e nem ceder à ganância. Enquanto que os derrotados são derrotados pelo seu apego, pela sua pequenez moral, pela sua ganância, pelos seus vícios. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de derrotados e de vitoriosos. Pronto. Aí o símbolo mais importante, que remete diretamente à obra do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, é o anel. Certo? Para entender isso direitinho, no filme 1, existe uma relação entre Bilbo, bolseiro, e o anel, uma relação feia já. É por isso que ele tem que ser levado para o reino dos elfos. Né? Quando ele tem que dar o anel a Frodo, ele se transfigura em um monstro. Ele não quer ser levado do anel. Mas ele não é aquilo. Ele é super legal, super gente do bem. Tudo começa com a festa de aniversário na casa dele. Ele é super legal. Mas o anel tem esse poder de extrair uma coisa não boa dele. Durante o primeiro filme, quando Frodo, que é a única pessoa que pode conviver com o anel e aparentemente não ser afetado dessa forma, é por isso que ele é o portador do anel, cabe a ele levar o anel para ser destruído, né? Frodo fica sabendo quanto vai sofrer e fica com medo. Aí chega para o grande mago, que é Gandalf, e diz: mas Gandalf, por que você não leva? Se é assim tão terrível, eu sou só uma criança. Aí ele abre a mãozinha e oferece a Gandalf. E Gandalf tem horror ao anel. Faz: não, de jeito que eu quero nem pegar nesse anel. Por quê? Ele sabia do poder que esse anel tinha de trazer à tona a sombra. E como ele era já um mago, ele tinha já muita luz. E o jogo é esse: quanto maior a luz, maior a sombra. Então
ele sabia que no caso dele era mais danoso ainda se ele fosse seduzido por esse poder sinistro do anel, né? Então, o que é que o professor Jung disse? Que a gente pode associar. Veja bem, o anel de poder representa o potencial da sombra, bem explicado pelo psicólogo analítico Carl Gustav Jung. Há este aspecto de nós mesmos que se encontra dentro do inconsciente pessoal. Jung chamou de a sombra. É nosso ser inferior, aquele que deseja fazer tudo aquilo que nós não nos permitimos e tudo aquilo que nós não somos. É o nosso Mr. Hyde do Dr. Jekyll. Vocês já ouviram falar nessa novela inglesa? Mac e o Monstro. É muito famosa. Robert Louis Stevenson. Isso. Ela representa o ambiente londrino da era vitoriana, né? Lá na parte nobre de Londres, durante o dia, um médico lindo, bonito, Respeitável. respeitável. Mas lá do lado de Whitechapel, lá nas regiões mais afastadas, nos subúrbios, no favelão, de noite, onde ficavam os bordéis, as casas de ópio, etc, surge Mr. Hyde, que é simplesmente o alter ego do próprio Dr. Jekyll, que se transforma. Bandidão, né? Ele é um fascínio, é um violino, tudo de ruim, né? Então, mostra essa alternância. Fazendo a análise, nós temos um elemento composto que o professor Jung chama de persona. A persona está no nosso consciente individual. Ele diz que a persona, ela se produz através da educação que a gente recebe desde criança. A educação, ela reprime os instintos. Em reprimir os instintos passam para o inconsciente profundo. Mas eles não deixam de existir. Né? Então eles ficam lá, formando nossa sombra. E a gente tem a persona, né? Que é aquilo que a gente quer que os outros vejam, aquilo que sai bem na foto. O problema é que quando existe algum conflito, a sombra, ela sai por meio de algum sintoma e a gente se vê tomando atitudes bem diferentes do que a gente gostaria. É daí que pode surgir os vícios, as manias, Os taras. Isso. E até comportamentos muito antiéticos e criminosos, inclusive, né? Isso tudo está no nosso jogo de sombra, no nosso lado sombra. A sombra, então, nós percebemos essa estranha personalidade quando, depois de ter sido arrebatados por uma emoção, ou termos ficado enfurecidos, nos desculpando, dizendo: eu não fui eu mesmo, eu estava fora de mim. Né? Me deu um branco. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Quando eu vi, já aconteceu. Eu tive uma raiva, ficou tudo vermelho na minha frente e eu fiz a emoção, essa emoção forte, ela traz à tona nossa sombra. Né? Então isso não foi outra coisa senão ser a sombra, a não ser a sombra, nossa parte primitiva, descontrolada e animal. A sombra se personifica quando detestamos alguém particularmente, sobretudo se essa for uma antipatia injustificada. Nós deveríamos suspeitar que na realidade detestamos outra característica presente em nós mesmo, ou seja, ele já está combinando com o que ele aprendeu com o mestre dele Freud, né? Já a questão da projeção. Tudo que a gente não gosta, a gente tem a tendência de sentir muito incomodado no outro, projetar no outro. A sombra é o inconsciente pessoal, todos os desejos bárbaros, as emoções incompatíveis com as normas sociais e com nossa personalidade ideal.
tudo que nos deixa envergonhados, tudo aquilo que nós desejamos ignorar em nós mesmos. Consequentemente, quanto mais estreita e restritiva for a sociedade em que vivemos, maior é a sombra. Aí vamos pensar um pouquinho nesses grupos sociais onde se insiste numa norma moral muito rigorosa, né? Cultos religiosos, Castradora. mosteiros, né? Quando estoura alguma coisa escandalosa lá dentro, é sempre muito terrível, né? Terrível demais. Por quê? Porque a sombra ali ficou potencializada. Essa energia ficou ali reprimida. Não convém reprimir esse tipo de energia, ele precisa ser integrado e sublimado. Pegar esse potencial e canalizar para uma coisa produtiva. Freud chamava isso de sublimação. A teosofia sabedoria antiga chama de caminho do meio, ou ficar acima dos pares de opostos, ou fazer o processo lento de substituição. Uma má qualidade por uma virtude. Porque tudo tem uma virtude ao oposto. Esse é um desafio para quem quer traçar a jornada espiritual. Depois de falar da sombra, Carl Gustav Jung também fala do self. Eu não falei do self aqui, porque, estranhamente, nas obras que eu li, não se fez a ligação do que seria o self no trabalho de Tolkien. Eu gosto de ligar. Mas o self do qual Jung fala, nada mais é do que o princípio crístico dos gnósticos, ou a tríade superior que a gente estuda em teosofia, não é? Formadas pelo mana superior, o Druid e o Atman. Ou seja, a nossa porção divina. Esse é o self. É o ser real. Ele está para além da persona, da personalidade. Nos acompanha, e quando a gente se aproxima desse ser real, havendo um diálogo consciente do que nós somos como personalidade, com essa certeza da existência desse ser maior que no fundo é o nosso ser real, quando a gente começa a ser deliberadamente influenciado por essa nossa realidade interna, é como se a nossa sombra estivesse sendo iluminada pelo céu. É por isso que em outras paragens dizem que o professor Jung ele costumava dizer que é preciso a gente reconhecer todos os nossos demônios e abraçá-los. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquelas características negativas que a gente tem. Não no sentido de ser leniente e permissivo, mas no sentido de procurar entender por que a gente se sente daquela maneira, admitir a presença disso em nós. Muita gente não quer abrir. O primeiro reflexo das pessoas é a negação. Muita gente tem verdadeiro horror a qualquer coisa que obrigue ao autoconhecimento, né? Até inconscientemente não quer nem saber de conversar com um psicólogo, porque o psicólogo é um tipo de pessoa que vai abrir sua mente para o autoconhecimento. Logo vai trazer à tona esse tipo de coisa. A caixa de Pandora. Disciplinas espirituais como a teosofia, não importa onde ela esteja representada, se aqui na sociedade teosófica, se na ordem Rosacruz, se na maçonaria, na Nova Prova, numa igreja, no budismo, aonde a teosofia ela conseguir emergir, ela também faz esse mesmo trabalho, ela obriga você a olhar para dentro. Em olhando para dentro, você vai ter que lidar com essa sombra. O professor Jung ele aconselha que a gente vive de maneira bem uma boa. Aí a gente vê uma intertextualidade com o que ensinou um determinado teósofo chamado Jiddu Krishnamurti. Ele diz o seguinte, que a gente tem que observar o fenômeno
detectar sua existência, mas não julgar nem condenar. Observar a presença do fenômeno. Porque o simples fato de observar já vai desenvolver gradualmente em nós o desejo de não proceder daquela forma. E Krishnamurti costumava dizer, é muito fácil dizer para o outro, você é mesquinho, você é arrogante, você é invejoso. Mas a gente tem que aprender a constatar, né? Eu sou isso. E não negar. Mas eu não sou isso, a culpa é de foi a maneira como eu fui criado. Não, eu personalidade, veja bem, eu persona sou isso. O eu espiritual não é. Mas eu, enquanto personalidade, eu estou assim. Eu tenho que admitir, abraçar esse demônio, que é a maneira de eu começar a trabalhá-lo, viver com ele, detectar essa presença. Os psicólogos modernos dizem que isso é o começo de toda a cura. Toda cura ou transformação, né? Em psicanálise, por exemplo, ninguém fala em cura, fala em transformação. Então, vamos chamar de transformação. Toda transformação acontece a partir do momento que você admite. Admitiu, ou seja, percebeu, começou a observar, você já tem com o que trabalhar. Você já começa a trabalhar com isso. E se você identificar e se der conta e admitir que em si existe esse princípio do self, pode ficar mais fácil. Porque potencializado nesse self existe um repositório de energia muito grande. Que, se estimulado pelo amor altruísta, pode nos dar força para fazer coisas que de outra forma a gente não acreditaria que fossem possíveis. Também numa obra atribuída a Krishnamurti, chamada Aos Pés do Mestre, diz assim, que o amor é a principal característica. Por quê? Porque quando existe o amor altruísta numa pessoa, ele é forte o suficiente para ajudar a pessoa a conquistar todas as outras características boas, as outras qualificações, né? O discernimento, o desapego, a boa conduta, a tolerância. O papo desse aspecto. Mas é muito interessante perceber esse aspecto sombra simbolizado na obra pelo anel. Por que o anel é tão terrível? Porque o anel é terrível porque ele tem o poder de trazer à tona a sombra. Cedo ou tarde ele traz a sombra à tona. E se você se apegar ao anel, o seu self, o seu ser se distancia e você vai virar somente a sombra. É o que aconteceu com Gollum. Gollum virou nada a não ser a sombra de um hobbit, de um ser muito contraditório. Quem venceu o anel? Essas 3 pessoas aí são vencedoras. Mas por quê? Nós temos Frodo, o pequeno hobbit, nós temos Galadriel, a deusa elfa, e nós temos Gandalf em 2 momentos. Interessante que aqui também tem uma referência. Pode ser entendido como uma referência a uma iniciação. Porque em um dos filmes ele é Gandalf, o cinzento. No outro filme ele aparece como Gandalf, o branco. E é como se tivesse acontecido nele uma gradação. Quando ele aparece Gandalf, o branco, ele aparece mais sábio, mais poderoso, tudo mais do que ele era quando ele era o 2.0 turbo. Ele abre mão da própria vida, né? Naquela cena que ele abre mão da própria vida pelos outros, que ele sofre essa transformação. Ele renasce, né? Inclusive, quando eu assisti pela primeira vez, pense
Pensa numa desilusão, né? Quando eu assisti, eu pensei que assisti o primeiro filme, pronto, morreu o grande, morreu o mago, vou assistir mais esse filme não. Mas quando chega o segundo filme que aparece, Vibrou, hein? ele morreu. Aí elementos que levam ao processo iniciático, né? A gente que estuda teosofia sabe desse conceito de iniciação, que é um discípulo, quando ele está no caminho espiritual, tem um momento que ele vai gradualmente expandindo a consciência e tem um momento em que é como que uma morte. E nos mistérios antigos maiores, realmente ele era sepultado, passava um período ali dentro do sarcófago, para depois ele ressurgir e ser imbuído de algum poder, de alguma autoridade. Dizem os estudiosos de gnoses cristã que isso é o símbolo por trás da paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o símbolo desse processo iniciático, né? Que pode ter sido representado pelo que aconteceu com ele. Mas tem motivo para cada um desses ser vencedor. Deixa eu ver aqui nas anotações. Isso aqui são anos de anotações, sabe? Eu achei de manhã, mas eu desmarquei, então agora vem, né? Achei. Frodo. Vencedor por quê? Porque herdou do tio Bilbo, ou seja, o anel e muitas riquezas. Ao experimentar o anel, descobre que este tem muitos poderes, inclusive o de expandir suas percepções e sua consciência e entender os outros. E lhe dá, de certo modo, coragem para cumprir a dura missão de ir até Mordor, destruir o anel onde ele fora forjado. O anel para Frodo funcionou como motivo para despertar sua visão espiritual. Ele não poderia fazer a jornada sem a ajuda dos outros. Ele teve de aprender a entender a interdependência de todos os seres. Como Frodo, precisamos usar nossa percepção espiritual como meio de desvendar os segredos da nossa própria alma e lidar com a nossa própria sombra de modo harmonioso. Né? Então, porque ele tinha que levar esse anel, e sendo ele uma pessoa de tamanha, com a natureza tão bonita, que o anel não conseguia extrair alguma sombra dele, mas a gente, mesmo assim, vamos observar durante o filme, existe uma mudança psicológica nele também. Ele tem momentos que a gente observa que ele está agindo diferente, que ele trata mal outros hobbits, né? Então, o anel não conseguiu muita coisa com ele, mas ele correu perigo. Mas ele venceu. Foi tentado. Gandalf foi o primeiro a vencer a sombra ao rejeitar o anel quando Frodo lhe ofereceu no início do primeiro filme da trilogia. Ele diz, abre aspas, com tal poder eu teria um poder tremendo e terrível, e sobre mim o anel ganharia um poder ainda maior e mais mortífero. Não me tente, eu não me atrevo a tocar nele, nem mesmo para guardar em lugar seguro. Sem uso, o desejo de dominar seria grande demais para a minha força. Sabia que ele podia
dá um passo errado na escada, né? Na grande escada. E é terrível quando acontece isso. Assim, ele revelou ter um entendimento sobre a natureza e o perigo da sua própria sombra. Desta recusa veio poder para mais tarde ele vencer Sauron. Sauron é um dos derrotados, que a gente vai ver daqui a pouquinho. No processo, ele se transforma em Gandalf, de Gandalf, o cinzento, lá em cima, para Gandalf, o branco, um ser que vive permanentemente ao lado da luz. Portanto, o poder de fazer o bem vem da nossa força, a qual resulta da vitória sobre as tentações, isto é, encarar e integrar harmoniosamente nosso sono, né? Fazer, como diria o budista, fazer girar a roda do Dharma, né? Começar a praticar os preceitos. Porque ao praticar os preceitos, você vai trabalhando cada deficiência com uma potencialidade, né? Até que você vá gradualmente, e o processo que vai levar muitas encarnações, ninguém tem a ilusão que vai fazer isso em encarnação só. Mas, no final... Resumindo, cinza, quarta iniciação. O branco já é a quinta iniciação. Muito bem colocado. O que significa quinta iniciação? Atingir o estágio que em teosofia a gente chama de adepto ou homem perfeito. É um homem de carne e osso, como nós, mas que ele representa o suprassumo da evolução humana, é um mestre de sabedoria. Ele, se quiser, nem precisa mais viver aqui na Terra, nem em um corpo físico. Mas ele, por amor à humanidade, por uma questão de serviço, ele se mantém em corpo físico a fim de auxiliar toda a raça humana, mesmo que apartado da gente. A gente não encontra um ser, um adepto como esse em qualquer parte. Em qualquer esquina. Qual essa iniciação? Quinta, a seca. É ele branco, é? O adepto. É a quinta iniciação. Isso. Mas aí então ele já não teria perigo de cair na quinta iniciação. Então, Depois da quinta, não. então, por que ele não leva, não completa a missão de Frodo, né? É porque Porque o bichinho a de gente Frodo. precisa entender Aí não esse teria o filme. processo. Veja bem, até no caso do adepto, até a quarta Ele não pode iniciação, interferir. pode cair, Ah, certo? Uhum. Até a quarta o quê? Ele pode pode cair. cair. Pode cair. Certo? E a A casa. quarta seria o Arata. Sim. Ela mesmo. A quarta é quando você demonstra já os poderes, os simples completamente. O Mestre Jesus, ao aparecer lá no Mar da Galileia, ele mostrou as habilidades de um arate. Isso. Domínio sobre os elementos da natureza, a capacidade de curar com a presença áurica, né? Aqueles fenômenos que ele era capaz de fazer, né? São características de um arate. Mas veja, existe ali, na maneira como aqueles relatos, embora muitos deles míticos dos evangelhos sinóticos, existe aquela relação da tentação, né? Um ser, até a quarta iniciação, não está isento. No final da quarta iniciação, quando ele se auto-inicia, quando ele se torna um adepto, aí ele já escapou realmente, já se integralizou, ele já é totalmente consciente, perfeito, imune, e essa noção do ser individual, do eu separado, deixa de existir. Ele já matou em si o eu. Ele não é mais o eu personalidade, ele é um ser integral. Ele conserva a sua individualidade, mas ele é indiviso com todos os outros seres. Ele atingiu a plena unidade. E se ele levasse o anel, aí ele ia interferir na evolução do Frodo. Boa! Outra maneira, né? Porque, veja bem, Frodo, ao completar toda aquela jornada, Frodo se transforma também, né? E era a missão inicial, era dele mesmo. né?
É porque ele não contou a história de Frodo, né? Contou a história do anel. Mas faz sentido isso, porque é uma lei universal também, até de mestre para discípulo, né? Que eles aceitam a pessoa como discípulo, mas eles ficam ali acompanhando o que a pessoa está fazendo. Eles não ficam com a pá e com a vassoura limpando a sujeirinha de ninguém, não. Só de olho. Né? Em alguns momentos eles até permitem que os irmãos da sombra ajam. As cartas dizem que eles só interferem quando agentes externos estão de forma muito antiética tentando eles interferir na evolução do discípulo. O discípulo está totalmente inocente. Aí eles chegam lá e dizem: O que você quer ir? Vaza. Cai fora. mas não sendo isso, fez sujeirinha, criou carminha, Paga. chora não, viu? Paga. Te vira, limpa aí. Carro é teu. Né? Galadriel, muito bonita a história de Galadriel. Situada nas ordens, veja bem, ela é de uma ordem, ou seja, de uma ordem muito elevada do ponto de Frodo. É um ser que a gente podia ser classificado, que a gente entende como do reino angélico. Arcangélico. Um anjo. Mas, É pelo nome, né? Terminei. né? E na história ela é uma deusa dos elfos. Ela é uma deusa élfica. Ela fica lá no lugar, é reverenciada, sábia, né? E ela se aproxima de Frodo com uma compaixão, querendo ajudá-lo de toda maneira. Inclusive ela dá uma arma de poder a ele, que mais tarde ajuda ele muito, né? Dá uma coisinha a ele. Em determinado momento você vai precisar disso, toma. Mas acontece o seguinte, ela se aproxima do anel e, ao passar pela cidadela dos elfos, em Lórien, Frodo também oferece o anel à rainha élfica Galadriel, uma rainha, não uma deusa. Ela também tem plena consciência do perigo de sua própria sombra e dos efeitos negativos que o anel teria sobre si e sobre todos os outros seres, por isso recusa. É tanto que ela, quando ela olha para o anel, ela imediatamente se imagina como seria se estivesse usando o anel. Ela vira um ser sombrio, né? A própria Fênix Negra, falando agora de histórias em quadrinhos, né? O que salva a rainha Galadriel das tentações do anel é seu espírito nobre e generoso e sua reverência pela divindade que habita em todos os seres. Ela não concebe a ideia de se tornar uma tirana que oprimiria todos e que não a venerasse. Mais uma chave para a nossa jornada ao lidar com a sombra, reverência pelo divino que está em todos os seres. Se você já agora cultivar o princípio da unidade, do respeito para com todos os seres, né? Você começar a já raciocinar assim: ei, o mais chateado que eu tenho, eu não tenho direito de revidar. Eu não estou certo em revidar. Eu posso até certo em reclamar, em me afastar, em tomar providências até judiciais com alguma pessoa e denunciar e tal coisa. Mas revidar, vingar, né? Eu tenho que perceber que é o momento daquele ser, né? Eu tenho que aprender a perdoar também, porque na realidade todos nós somos um reflexo, somos um fractal desse ser divino. O fato da gente estar individualizado em corpos é só para nosso desenvolvimento. Do ponto de vista da realidade suprema, nós somos a mesma essência divina. Se a gente for cultivando esse pensamento, a gente vai aprendendo a lidar melhor com a sombra, né? Então, teosoficamente, isso revela o seguinte: a necessidade do autoconhecimento, a gente tem que se autoconhecer,
tem que se autodescobrir, se identificar com algo maior do que nossa personalidade, nossa máscara. Isso é o nosso self. E fazer esforço para desenvolver em nós as qualidades melhores. Né? Isso sem cair no jogo da culpa por causa de qualquer qualidade negativa que a gente tem. Isso é a sombra, ela precisa ser entendida, abraçada, transmutada. Pronto. E quem perder? Sauron. Sauron é um grande ser na mitologia. Tolkien foi o primeiro que se perdeu. Né? Sauron é uma antítese de Gandalf, o branco. Era um ser que até certo momento estava no caminho certo, mas depois se deixou seduzir por Sauron. Sauron fez promessas a ele: se eu conseguir o anel e me tornar o bambambam aqui, ó, eu vou dividir umas coisas contigo. Ele se deixou seduzir. E o coitado do Gollum, né, que foi o primeiro detentor do anel, depois que esse anel se perdeu em uma batalha. Né? Eles foram derrotados. Alguns detalhes. Sauron. Este personagem surge nos Senhor dos Anéis, já em sua evolução iniciada, em sua outra obra de Tolkien, o Silmarillion. Ele era originalmente uma espécie de ser angélico, comparado ao Lúcifer mítico da tradição judaica cristã, que perdeu seu lugar celestial por se ter corrompido pelo desejo de dominar. Assim como a sabedoria de Gandalf escondia seu potencial para o mal, e a beleza de Galadriel sua periculosidade, Sauron era originalmente belo, sua beleza ocultava sua corrupção. Gandalf e Galadriel foram salvos por sua disposição e habilidade de examinar o seu ser interno. Mas Sauron enganava a todos e até mesmo a si próprio. Sua perfídia e ações maléficas acabam por corrompê-lo por completo. Então ele degenera numa criatura horrenda de um único olho amarelo sem pálpebras. Em sua ganância cega pelo anel de poder, Sauron duvida que alguém seria capaz de levá-lo sem usar para destruí-lo imóvel. Então ele não acredita que alguém não se deixará seduzir pelo poder do anel. Só que ele está errado. Frodo não se deixa seduzir. E tem aquela jornada do anel, tem aqueles seres, cada um deles muito importantes, que ajudam Frodo a fazer a jornada. E no final não dá para ele. Né? Ao ser destruído o anel, significa o fim dele também. Saruman é o chefe de uma ordem secreta de magos, a qual Gandalf também pertence. Tais seres não deveriam ter pretensão de dominar as outras criaturas. Antes, seu serviço consiste sob a forma de anciãos humildes, aconselhar e convencer os humanos e os elfos a serem bons e se unirem em amor e compreensão mútuos. Isso se assemelha à grande fraternidade dos mestres adeptos da tradição esotérica. A tradição esotérica nos revela o seguinte: a humanidade não está sozinha no planeta. Existe uma ordem de seres humanos já aperfeiçoados que tomam conta da humanidade. Esses seres, eles atuam a partir de alguns centros. É dito que existe um centro no Himalaia, um centro na Europa e um centro aqui na América Latina, onde esses seres eventualmente se reúnem. Aqui no meio teosófico nós chamamos de adeptos e de mestres, aqueles dentre os adeptos que aceitam discípulos. Né? Então seria um símile de um mestre desse que se deixasse corromper. Isso já aconteceu?
É tanto que os mestres falam dos irmãos da sombra e falam da loja negra. Olha aí. Porém, Salman se deixou seduzir e decaiu de sua elevada missão devido ao orgulho e à impaciência. E se deixou enredar pela sede de poder, ao ponto de querer rivalizar com o próprio Sauron em busca do anel. Mas no final foi enganado e derrotado por aquele espírito mais poderoso das trevas. Como Sauron, ele se degenerou na mesma proporção de sua grandeza anterior. Ou seja, aquela coisa, né? Quanto maior a luz, altura, Maior a sombra. Maior que E maior que ele. quanto maior o coqueiro, Epa, sai de perto. seu lugar passou a ser ocupado por Gandalf, depois que esse vence sua sombra e se torna Gandalf o Branco. Sua queda foi causada pelo orgulho, a ascensão de Gandalf pela qualidade oposta, a humildade. Aqui se tem mais uma chave para o nosso sucesso na jornada da Humildade. Graças a Deus. Sem humildade não consegue nada não. De jeito nenhum. Porque a humildade é exatamente matar o ego. Matar o ego, que é justamente É o cerne. é o que expressa nossas sombras, né? Esse ego sombra, ele tem a qualidade de se sutilizar, né? No final a gente é todo mundo grosseiro, aí depois a gente aprende a dominar as emoções um pouquinho. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai começar a se sentir muito orgulhoso disso. Aí pode vir desejo de poder sobre os outros. A gente pode se fechar em torno de um conceito, não sair mais dali, isso não vai ser muito bom. O perigo é constante. A humildade pode nos livrar de tudo isso. A gente tem noção, ok? Por mais que eu faça, eu não estou acima de ninguém. O que eu faço, se eu faço alguma coisa, eu faço isso em prol do outro. Eu faço isso para mim. Gollum. Esse rapaz aqui, no filme, menino. My precious. É o personagem mais enigmático da trama, uma criatura em eterno conflito interno entre o bem e o mal. No passado foi um hobbit que conseguiu o anel matando seu amigo Diggory. Ele representa 3 qualidades, 3 deméritos, digamos, 3 defeitos: ganância, inveja e cobiça. O anel rapidamente o corrompeu, mas apesar de seus crimes, ele é quem salva a Terra-média, pois se ele não tivesse perseguido Frodo, a jornada até Mordor teria fracassado. Parece que a personagem está na trama para nos ensinar que o mal é uma coisa necessária na equação do universo, a eterna equação do universo, ou seja, no final ele é um dos que mais contribui para o sucesso da coisa. Então é aquela história. No universo muito pouca coisa se perde. É muito difícil, é muito raro uma perda total. Acontece. Tanto é que tem alguns repositórios universais aí estão só esperando o movimento de contração do universo para serem reduzidos, né? A gente sabe, o planeta da morte, a oitava esfera, outras coisas. Que é para onde seres como aquele que caem estão destinados. Eu chamo de planeta chupão, né? É. Eu ouvi falar. Isso. Ele já traz pelo Isso. magnetismo. Qualquer coisa dessa forma. Mas ele deixa- Onde esses seres eles são mantidos ali porque eles desistiram da evolução, se comprometeram com a involução, Magia negra. né? E de alguma forma eles, por algum tempo, eles fizeram e aconteceram aqui, mas a energia deles de estar aqui se extinguiu, então eles ficam lá nesse lugar só esperando a retorno. Mas são muito poucos esses seres. Felizmente. No caso aí não seria o planeta Chupão não, a oitava esfera está relacionada com a Lua, o lado escuro da Lua. Uhum.
Carta do Mestre, carta 68. Carta do Devachan faz referência a isso. A doutrina secreta no volume 6 também. Certo? Mas eu concordei com você por causa do símbolo. O símbolo desse planeta parece muito. Ele vem e absorve, atrai. Na mesma dimensão lá embaixo, ele também tem. Vem pra cá. É uma boa maneira da gente entender de uma forma mais simplificada essa ideia. Então, o fato de Gollum contribuir, o que é que pode sugerir? Pode sugerir que na realidade esse ser pode ser que num outro universo ele tenha uma chance de se redimir. Né? Ele possa entrar de novo numa cadeia evolutiva de crescimento. Volta para sua origem. Então, base do voto, não tem intenção esotérica declarada para completar sua obra, pois foi criado por padres católicos. Não é estudante de ocultismo. O misticismo de sua obra se deve ao fato de ele ter se baseado na mitologia. Ele era contra a exploração tecnológica sem ética, a poluição, o consumismo, que ele odiava. Ele odiava a maquinaria de guerra. Isso se reflete na obra também, quando você vê que Sauron está destruindo a floresta para construir os bosques. Era uma maneira, então, de dizer que essa história de explorar a natureza, para mecanificar tudo, destruir tudo, na construção de coisas mecânicas. De 1892 a 1973, Tolkien serviu no fronte da Primeira Guerra Mundial. Lutou contra o exército alemão e contraiu uma febre das trincheiras. Alguns dizem que os orcs surgiram a partir das imagens mentais dos alemães vestidos de preto, a gente já viu. Ele era um escritor ambicioso. Ele quis criar uma mitologia nova para a Inglaterra. Isso aqui eu já falei. Então, minha gente, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Conclusão. A sombra é uma condição necessária. Claro, a gente está no processo de evolução. Se não fosse pelo desafio de lidar com as tentações do Anel do Poder, todos Gandalf e Galadriel não teriam se tornado vitoriosos. Essa pressão foi necessária para o seu desenvolvimento, aplicada a nós. Nosso crescimento e desenvolvimento espiritual só tem um impulso significativo quando confrontamos nossa própria sombra ao enfrentarmos dificuldades na vida diária. Todos os personagens se tornaram vencedores, encontraram a chave para a senda que conduz ao coração do universo, à união com o ser divino, por olharem para dentro de si mesmo, encontrando ali a divindade interna, que lhes desvenda os mistérios da jornada de suas almas. Se formos bem-sucedidos, não haverá um habitante umbral para nos opor ao final da jornada. A gente não terá um construto, uma sombra tão forte que vai impedir que a gente concluir a evolução. Não restarão quaisquer segredos sobre nós mesmos que não tenhamos descoberto e iluminado. Um dos segredos será a próxima jornada, que é a evolução infinita, que irá nos propor. A fotografia do filme ganhou um Oscar. A gente sabe, as imagens são grandiosas, belíssimas. Então, como eu prometi, quem for lá no YouTube, procure essa palestra. Tolkien e a Gênese do Senhor dos Anéis, de Oswald Condé. Certo? Pode colocar. Tolkien e a Gênese do Senhor dos Anéis. Então, uma pessoa bem mais preparada que eu vai ampliar ainda mais. Eu me inspirei. Tem um artigo também, The Theosophic Society in America, um artigo da Cast Magazine, The Lord of the Rings and the Journey to the Heart of the Universe. Foi escrito pela escritora Hélène Bachir. Ele baixei. Isso.
E eu peguei muita coisa de Jung nesse livrinho aqui, de Frieda Gordon. Por isso que é uma psicologia de Jung. Certo? Muito bem. Obrigado, Nota pessoal, 10. pela paciência. Não, agora a gente vai assistir os filmes.